Fala aí, galera. Querem mais uma polêmica? Vamos lá. Esse aqui é um comentário que eu recebi em um vídeo nosso no Instagram, onde eu estou comparando o Excel com o Python, falando das vantagens e desvantagens de cada um, quando vale a pena usar o Excel, quando vale a pena usar o Python. Aí o André Farias disse isso. Com todo respeito, ninguém precisa de Python se souber usar minimamente o Excel. O mercado criou um mito de que Python é fácil, quando na verdade é uma linguagem de programação. E como qualquer outra, precisa de conhecimento para ser aplicada. Até um papel e régua podem ser melhores e mais rápidos que o Excel. Tudo depende só do contexto. Vamos lá, quero pegar esse comentário e propor uma reflexão. Pausa esse vídeo aqui por 1 minuto e pensa. Tu concorda ou tu discorda dele? E em que pontos? Pensou? Então vamos lá. Eu queria dizer que eu discordo de 100% do que o André falou. Só que eu achei um comentário tão bom justamente porque eu acho que ele está tão errado. Eu acho, inclusive, que tem muita gente que está pensando que nem o André. E isso me motivou a fazer esse vídeo aqui para poder esmiuçar ponto a ponto. Aonde que Python e Excel se sobrepõem, aonde que Python e Excel não tem nada a ver. E é claro, chato do jeito que eu sou, fui lá, fiz um textão, coloquei todos os argumentos de onde eu discordo dele, postei. O André, acho que viu a resposta, ficou com preguiça de ler de tanto argumento que tinha, me deu um likezão e nunca mais ouviu falar dele. Mas eu decidi pegar esse meu comentário e montar o roteiro desse vídeo para poder expor para vocês quais são as ideias. A ideia central desse vídeo é a gente analisar a seguinte frase: ninguém precisa saber Python quando se sabe minimamente Excel. E para poder fazer essa comparação, eu vou analisar tanto Excel quanto Google Sheets, tá? Que eu sei que são as ferramentas mais utilizadas no mercado. Então vamos lá. Se saber o Excel inviabilizasse a necessidade de aprender uma linguagem de programação, por que diabos a Microsoft colocou o VBA dentro do Excel? É porque existem incontáveis análises que só são possíveis quando a gente usa de uma ferramenta com capacidades de linguagem de programação, como é o caso do VBA. Eu, por exemplo, aprendi VBA quando eu vi que eu não ia conseguir fazer algumas análises de investimentos no mercado financeiro usando só o Excel. Aprendi o VBA para isso e depois eu percebi ainda que o VBA não estava dando conta de grandes volumes de dados e aí eu migrei para Python. Então o vídeo já poderia terminar por aí porque o meu contra-argumento seria: por que existe o VBA? Só que antes de eu destrinchar um pouco mais Python contra Excel, eu vou seguir respondendo os comentários dele aqui. Então vamos lá, segundo ponto que ele comentou. O mercado criou um mito de que o Python é fácil, quando na verdade é uma linguagem de programação. E como qualquer outra, precisa de conhecimento para ser aplicada. Bom, ele fez esse comentário aqui em cima de um vídeo, eu estou comparando Excel e Python. E em nenhum momento a gente disse que aprender a programar é fácil. É difícil. Algumas pessoas ainda têm mais dificuldade, principalmente se não tem tanta familiaridade com lógica de programação ou lógica no geral. O que a gente diz é que Python é mais fácil que outras linguagens de programação. Agora, como qualquer linguagem de programação, é algo difícil. Agora, esse final aqui eu gostei muito, cara. Até um papel e régua podem ser melhores e mais rápidos que o Excel. Tudo depende só contexto. Eu acho que ele quis dizer tudo depende só do contexto. Qual que é o problema disso? Vocês conseguem perceber que houve uma contradição bizarra aqui? Eu vou até desenhar para vocês, eu trouxe meu tablet aqui para fazer uns desenhos para vocês entenderem o problema do fim da frase com o começo da frase. Vamos lá. Quando ele diz que dependendo do contexto, papel e régua podem ser melhores que o Excel, basicamente ele está dizendo que cada ferramenta possui um problema na qual ela desempenha melhor. Ou seja, ele está dizendo que existem contextos específicos onde papel e régua vão ser a melhor ferramenta, da mesma forma como existem outros contextos onde Excel vai ser a melhor ferramenta. Só que na primeira parte do comentário, quando ele diz que uma pessoa que sabe Excel minimamente não precisa aprender a programar, o que ele está dizendo é que o Excel conseguiria abraçar todos os contextos. O que ele não está percebendo é que fora dessa bolha aqui, onde o Excel reina, existe uma quantidade gigantesca de problemas que só a programação consegue resolver. Ou seja, saber Excel não vai te permitir atacar esses problemas aqui. Então, além da primeira frase estar errado, ela se contradiz com a última, porque existem muitas aplicações onde só a programação consegue atacar. E nesse vídeo eu vou mostrar para você só algumas dessas aplicações. E aí, para poder simplificar, eu vou me ater só a problemas onde envolvam dados, porque o Excel foi projetado para que a gente consiga analisar dados. Porque se eu fugir um pouquinho do escopo, falar sobre automatização em análise de dados, capturas automáticas de dados, construção de dashboards ou construção de sistemas, a comparação fica completamente injusta. Então vamos falar só da parte de análise de dados. Em primeiro lugar, o Excel é limitado a dados que a gente chama de tabulares. São dados estruturados. Só que a imensa maioria dos dados disponíveis no mundo são não estruturados. Tem um relatório bem interessante do Merrill Lynch de 98 que eles acreditam que 80% dos dados disponíveis dentro das organizações são do tipo não estruturado. E o que são dados não estruturados? A gente pode estar falando de trabalhar com imagens, vídeos, textos. Existe uma estrutura muito comum na internet chamada JSON, que é completamente não estruturada. Imagina, por exemplo, se você trabalha no mercado financeiro e tu quer fazer uma análise de um relatório financeiro,
mas poder ao mesmo tempo comparar os dados que foram apresentados aqui com uma série temporal de preços desses ativos e ao mesmo tempo tu quer conseguir cruzar essas informações com notícias de uma guerra na Europa, por exemplo. A gente tem misturas de dados não estruturados com dados estruturados e ferramentas como o Excel não te permitem fazer essa análise. Coisa que no Python tu consegue. Se tu quisesse fazer alguma análise de dados de satélite, por exemplo, uma série temporal que estivesse indicando a posição de um certo veículo no tempo. Existem agora análises para esportes. Esse aqui é um exemplo de projeto utilizando o Python para analisar dados de futebol, ou seja, dados completamente não estruturados. É a posição de jogadores no tempo, como que as formações dos times se enquadram. Como é que tu faz análise de sentimentos de documentos? Eu poderia passar horas citando exemplos de projetos sobre dados não estruturados. Vocês percebem que os dados estruturados, as tabelas, eles são mais alto grau do refino dos dados? Vocês sabem que a gente vive numa geração de dados. É importante dominar uma ferramenta que consiga trabalhar com qualquer um desses tipos. Mas aí tu pode chegar para mim e dizer assim, tá, Rodrigo, beleza, mas eu só quero trabalhar com planilhas mesmo. Eu não tenho a pretensão de trabalhar com dados não estruturados. Cara, tu não sabe o dia de amanhã. E essa decisão tua compromete o teu futuro, porque tu automaticamente vai estar dizendo, eu não sei fazer, quando tu for apresentado a problemas no futuro que envolverem a necessidade de trabalhar com dados não estruturados. Mas beleza, não quero mesmo saber dos 80%, quero ficar só nos 20% da planilha. O Excel reina aqui? Não. Eu quero analisar ponto a ponto com vocês. Quando a gente trabalha com análise de dados, seja no Excel, no Python, qualquer ferramenta, sempre aparecem 5 etapas. Captura dos dados, preparação dos dados, análise de dados, visualização de dados e modelagem. Se tu usa o Excel diariamente, tu está utilizando alguns desses 5. Não precisa necessariamente usar todos, mas alguns desses 5 tu usa. Então vou esmiuçar cada um deles para que vocês entendam o problema. Em primeiro lugar, a parte de captura de dados. No Excel a gente tem pouca possibilidade de capturar dados. É necessário que o dado já venha pronto para ti. Consiga receber uma planilha em Excel. O Excel vem introduzindo algumas funcionalidades para poder trabalhar um pouco melhor isso, como o Power Query, que dá a possibilidade de criar algumas automações para ler arquivos no computador e pré-formatar esses caras. Só que ainda assim é muito cru quando a gente compara com uma linguagem de programação. Por exemplo, aqui na Zimov a gente investe pesado em anúncios no Instagram. Talvez vocês tenham nos conhecido através de lá. E para analisar os dados do Instagram, a gente precisa consumir a API do Facebook. E os dados vêm completamente bagunçados. São grandes JSONs misturado com dados tabulares inseridos no meio de parte não estruturada, dados que não casam, tem uma bagunça que esses dados aparecem e a gente precisa ter acesso a uma ferramenta de customização infinita, como é o caso do Python, para poder capturar esses dados e deixar eles minimamente prontos para a etapa de análise. Isso seria impossível de ser feito com Excel. Todo o sistema de controle de dúvidas que nossos professores prestam aos alunos são monitorados com consumos de dados APIs da plataforma da Zimov e a partir desses dados a gente consegue tanto montar relatórios de tempo médio de atendimento, quanto satisfação do cliente, como até mesmo poder direcionar para os professores de maneira automática. Eu sei que tem um pouco de automação aqui misturado com captura de dados, mas de novo, esse tipo de captura instantânea seria muito difícil de ser feito dentro do Excel. E de novo, existem infinitas outras possibilidades. Segunda parte, preparação de dados. A maior parte do trabalho de um analista de dados consiste em limpar os dados, porque eles sempre vêm podre, vamos dizer assim, da internet ou das fontes que a gente consome. A gente tem que tirar erro, combinar múltiplas fontes de dados, formatar os tipos de dados nas colunas, adicionar features novas que são calculadas a partir dos dados antigos, tirar dados que a gente não precisa. Tudo isso é um processo muito custoso. No Excel, claro, isso é possível de ser feito, mas para que vocês consigam fazer esse processo bem feito dentro do Excel, vão ter que desenvolver uma lógica quase de programação tão refinada quanto precisariam dentro de uma linguagem. E tem alguns casos, inclusive, que só usando VBA. E cara, aprender VBA é muito mais difícil do que aprender Python. Terceiro ponto, análise de dados. Cara, vou ser sincero, quando a gente está falando de análise mais simples, o Excel é bem superior ao Python, sim. E não é uma questão de que ferramenta faz o quê, porque o Python consegue fazer tudo que o Excel faz. É qual te permite analisar dados com menos esforço mental. Porque assim, eu faço parte da Zimov Academy, que é uma escola que ensina Python, e mesmo assim eu uso o Excel no meu dia a dia. Eu não nego o fato de que tem coisas que são muito mais fáceis de ser feitas aqui dentro. Por exemplo, isso aqui, eu não quero que vocês se assustem com essa planilha, porque não é o objetivo, mas é uma planilha onde eu estava fazendo simulações de cenários. É uma simulação de cenários sobre taxas que a gente ia pagar para o nosso gateway de pagamento em função de como as pessoas comprariam ou não. Se os nossos clientes, de repente, parcelassem 10 vezes no cartão, ou parcelassem uma vez, ou em 2 vezes, ou em Pix, como é que seriam essas distribuições de cenários? Então o Excel permite que a gente brinque muito com os dados, que eu troque as informações aqui, link. E o Excel, por conta das fórmulas, ele permite que eu brinque mais com
os dados com muita facilidade. Então, eu poderia vir aqui adicionar alguns valores e eu já entender o que está acontecendo quando certas coisas acontecem. Esse outro aqui, por exemplo, a gente estava fazendo uma análise de gateway de pagamento, estava difícil entender tudo o que estava acontecendo, porque eu tinha muitos gateways, cada um oferecia preços diferentes. E para conseguir entender isso aqui no Excel é super fácil. Abre o Excel, joga os valores ali, tu tem as respostas de verdade. Aqui umas simulações antigas que a gente fez quando estava montando esse estúdio. Então o Excel te permite praticamente pegar o dado na mão. Quando tu pega o dado na mão, tu consegue brincar muito com ele e tu tem pouco gasto de cérebro para conseguir chegar nas conclusões que tu quer. Então nesse caso a melhor ferramenta eu sempre indico. Qual que é a ferramenta que tu consegue usar que vai te dar o menor resultado com o menor esforço? Porque quando tu tem menos esforço, tu consegue criar mais e não deixar o teu cérebro ocupado pensando em como ter que fazer aquilo. Quanto a isso, tem até um estudo científico que fala que quando vocês não falam a língua nativa de vocês, por exemplo, tô falando português, que é a minha língua nativa, se eu tentasse me expressar da mesma forma em inglês, eu não seria tão hábil, eu não seria tão inteligente, não conseguiria dispor da mesma capacidade de argumentação, porque eu teria que gastar parte do meu cérebro colocando ele para fazer as traduções do que eu quero dizer. E aí, provavelmente o que eu iria dizer seria muito aquém do que eu consigo fazer dentro do português. E é isso que você tem que buscar quando estão usando uma ferramenta de análise, é ficar fluente nela. Eu acho que para alguns problemas o Excel vai sempre superar o Python e é por isso que memes como esse, ainda em 2023, são tão atuais. Quarta parte, visualização de dados. Cara, a visualização de dados no Excel ela é um pouco pobre, de fato. A gente tem aqui algumas possibilidades de gráficos. Aqui eu estou usando o Google Sheets, mas você sabe que a gente tem gráficos de linhas, barras. A gente tem algumas opções que contemplam bem as necessidades do mercado. Só que no Python a gente tem acesso a bibliotecas, como por exemplo é o caso do Plotly, que nos permitem ter interatividade com os dados. Consigo clicar, brincar com dados, explorar ele. E tem uma série de cenários na qual isso aqui é possível. Inclusive, eu aprendi a criar gráficos no Python usando o Matplotlib, que é uma biblioteca estática, semelhante ao que o Excel entrega. Só que eu tive que migrar recentemente para o Plotly, justamente pelo fato da interatividade dele, porque existia um conjunto de dados na qual precisava pegar o dado na mão, entender o que estava acontecendo. E o quinto, modelagem de dados, eu acho que faz mais sentido para quem é cientista de dados, quer criar modelos de machine learning em cima, extrair padrões de dados, e o Excel praticamente não tem nada aqui. Vai ter ali algumas regressões lineares, talvez o Solver, e o Python tem só acesso a todas as principais bibliotecas do mundo nesse sentido. Então, de novo, eu poderia me estender muito aqui nesse vídeo, falar sobre muitos outros exemplos, mas eu me ative só a parte de análise de dados e espero que vocês tenham entendido que as duas ferramentas são muito boas, mas o importante é que vocês saibam quando utilizar cada uma. Então, eu espero ter colocado a minha contribuição nesse debate, espero ter contribuído. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.